No tema de hoje, nós vamos falar sobre pílulas e injeções anticoncepcionais. Do que se trata isso, Lorena? As pílulas, elas são tidas como remédio, né? Mas não tem como dar essa classificação de remédio para a pílula, porque remédio a gente usa quando a gente está com algum problema, né? Quando algo não funciona bem no nosso corpo, a gente toma um remédio para poder sarar, né? Para poder obter a cura. E a pílula a gente toma, a gente não, Deus que me livre, né? Mas quem toma justamente querendo o efeito de parar de que um órgão funciona da maneira que ele nasceu para funcionar. Então, ou seja, ela não é para melhorar o funcionamento do seu organismo, sim para tirar o devido funcionamento do seu organismo, funcionando não como um remédio, mas como um veneno. Eu acho interessante o padre Luiz Carlos Lodi, que é grande defensor da vida e combate de maneira muito intransigente essa questão da utilização dos anticoncepcionais. Ele inclusive escreveu no jornalzinho desse mês do Provida sobre esse tema, e ele fala justamente isso. Ele fala que nós não tomamos algum medicamento, ingerimos alguma coisa para fazer parar o nosso coração, para fazer parar de crescer o cabelo, mas no entanto o efeito da pílula é justamente esse: faz parar de produzir um hormônio que é importante para a mulher, que é o FSH. Justamente o efeito da pílula é qual efeito? A pílula, né, que ela é um conjunto de dois hormônios, o estrógeno e a progesterona, e a mulher toma justamente para enganar a hipófise, que é uma glândula situada no crânio, e impedir que ela produza o hormônio FSH, né, que é o hormônio estimulante do ovário, que vai fazer o óvulo amadurecer. A mulher que toma a pílula, então, vai deixar de ovular, pois a hipófise vai estar sempre mandando a mensagem que aquela mulher está grávida, ou seja, ela vai simular uma falsa gravidez. Imagine, a mulher não está grávida, mas simula uma gravidez. Ela engana o próprio organismo dela, né? E aí faz com que ela não produza, não seja liberado o óvulo, né? Isso. Para que assim não ocorra a fecundação. Gente, nós sabemos. Outras pílulas, é bom falar, né? Antes de continuarmos aí, aprofundar o assunto, outras pílulas com a carga hormonal diferenciada, ela não vai impedir que a ovulação aconteça. Ela vai deixar o endométrio, né, o útero, vai deixar um ambiente inóspito para que o óvulo fecundado se fixe na parede do útero, ou seja, o óvulo fecundado, ali já um ser humano, não vai conseguir fixar na parede do útero. Então, na prática, nesse segundo caso, ocorre um aborto. É um, né? Aborto. Um aborto que foi provocado. Então, dois efeitos possíveis da pílula, né? Ou da injeção anticoncepcional. Um efeito é esse, de inibir a produção do FSH, de modo que a mulher tem um organismo simulando uma gravidez e o óvulo não é liberado. O ovário não vai funcionar adequadamente, né? Quer dizer, não vai ter funcionamento porque vai estar simulando uma gravidez. Toma um remédio para o ovário parar de funcionar. Olha só a gravidade. E tem um adicional que, além de parar de funcionar o ovário, a mulher, todos nós sabemos que o testosterona é um hormônio principalmente masculino, mas toda mulher produz também. E nós não produzimos porque nós temos que ao Léo, né, ao caso, ele tem uma função na mulher também. Ele resguarda certa massa muscular na mulher, e também o anticoncepcional ele vai bloquear totalmente a ação da testosterona.
Justamente. E olha só, e como um segundo efeito, que é justamente o que em muitos casos, o que aconteceu? Os efeitos colaterais dessa inibição do FSH eram efeitos drásticos aí, que causavam um mal-estar muito grande nas mulheres. Então se produziu anticoncepcionais com um índice menor de estrógeno e de progesterona. E aí acontece justamente isso que a Lorena explicou anteriormente, que é a não inibição da produção do óvulo, mas no entanto o organismo da mulher, o útero, não está preparado para receber um óvulo fecundado, porque ali o endométrio, na Pastoral da Criança até usa uma figura interessante, fala que o útero ele prepara-se como que se forma um ninho para receber o óvulo fecundado, mas por conta da utilização desses anticoncepcionais, acaba que muitas vezes esse ninho não é preparado no útero da mulher e esse óvulo fecundado não se fixa no útero e, portanto, ocorre um aborto, porque ali já tinha um óvulo fecundado. E isso é interessante que algumas embalagens, alguns fabricantes de anticoncepcionais já trazem isso na própria embalagem. Por exemplo, alguns medicamentos trazem justamente na embalagem essa questão, trazem lá a informação de que é possível que haja fecundação, mas não ocorrerá a fixação por conta da utilização do anticoncepcional. Você tem algum nome desses anticoncepcionais aí, Lorena, que são conhecidos de muita gente, né? O Yasmin, né, é um anticoncepcional muito usado. Tem, salvo engano, Microvilar, tem alguns que trazem essa informação na própria bula do medicamento. Mas na verdade, aqui é importante a gente destacar o mal que esse tipo Yasmin, Microvilar. São vários, né? São vários. E é fácil da gente ver o mal que esse tipo de chamado remédio traz ao organismo da mulher, o mal que faz, né? Porque vive enganando o próprio corpo da mulher. Então os efeitos disso são efeitos realmente drásticos. Recentemente, não sei se você lembra, Lorena, o caso de uma mulher de Goiânia que criou, inclusive através das redes sociais, uma forma de denunciar essa utilização indiscriminada dos anticoncepcionais. Houve aí uma divulgação muito grande pelas redes sociais do caso de uma mulher, o nome dela é Carla Simone de Castro. Ela é moradora de Goiânia. Segundo ela, ela procurou um ginecologista a fim de se operar de miomas uterinos que lhe causavam cólicas. A médica aconselhou não a cirurgia, mas o uso de um anticoncepcional, e era justamente o Yasmin como forma de tratamento. Carla sofreu fortes dores de cabeça que foram diagnosticadas como sintoma de sinusite. Durante 55 dias, ela sofreu diplopia nos 2 olhos e via as imagens duplas e embaçadas. Somente um exame de ressonância magnética revelou que, na verdade, ela sofreu uma trombose venosa cerebral, que lhe causou 3 acidentes vasculares cerebrais. Então ela suspendeu o uso desse anticoncepcional e começou a fazer um tratamento anticoagulante para evitar uma embolia cerebral. Então vejam vocês a possibilidade que tem desse tipo de produto causar um mal para
o organismo feminino. E não para por aí, né, Lorena? Tem várias outras possibilidades de malefícios para o organismo da mulher, né? São várias consequências, inclusive essas consequências não são escondidas pelos laboratórios que produzem o anticoncepcional, e são as seguintes: são de doenças circulatórias, são varizes, né, que surgem na mulher que usa o anticoncepcional, possibilidade de tromboses cerebrais, assim como aconteceu com essa mulher, e tromboses pulmonares também, tromboflebites, trombose na veia hepática e infarto do miocárdio, aumento da pressão arterial, tumores no fígado, câncer de mama, problemas psicológicos como depressão e frigidez, obesidade, manchas de pele, cefaleias, que são dores de cabeça, né? Distúrbios de visão, aparecimento de caracteres secundários masculinos, envelhecimento precoce, agravamento da celulite também, e dentre outros inúmeros que só pegar uma bula de qualquer anticoncepcional que você vai ficar horrorizado em ler das possibilidades, né, de efeitos colaterais. Possibilidade inclusive de depressão por causa dessa confusão que a mulher fica, né? A questão da depressão é que durante você está ingerindo o anticoncepcional, você está simulando uma gravidez. Durante o parto, são liberados na mulher 4 hormônios, que é a ocitocina, a prolactina, a adrenalina e a endorfina. No caso de uma gravidez simulada, esses 4 hormônios nunca vão ser liberados, né? A mulher então está simulando uma gravidez, mas não há uma simulação também desses hormônios do parto. Então aquela confusão hormonal que se gera no organismo da mulher propicia a ocorrência da depressão. Vira uma confusão o organismo, né? Olha só, a possibilidade aumenta, além da trombose, aumenta a possibilidade do câncer de mama, aumenta a possibilidade do glaucoma, diversos problemas, né? E é interessante, tem uma médica, doutora Lídia Bolfi, ela fala bastante a respeito. Ela é uma médica absolutamente renomada e ela combate com muita veemência. Eu acho interessante, né? Que às vezes as pessoas da igreja, ela tem um preconceito quando a gente fala contra o anticoncepcional, falando assim: vocês da igreja querem que a gente se enche de filho e tal, e quem que vai cuidar e tal, e se apega só nessa questão e não se apegam também na questão da saúde. A igreja está anos-luz da ciência, desses pseudocientistas, né? Com certeza, quando a igreja se pronuncia a respeito de alguma coisa, ela sabe muito bem a respeito daquele assunto cientificamente, naturalmente, do ponto de vista religioso, ético, moral. E aqui é interessante a opinião dessa doutora, que ela dá uma opinião, ela é uma médica nutróloga, e ela, a primeira recomendação que ela faz para a paciente dela que está em controle de peso é justamente a retirada do anticoncepcional. Ou seja, não se tem possibilidade de você se tratar com essa doutora se você não aceitar excluir o anticoncepcional da sua vida. E ela não faz isso com base em religião, com base em questões da igreja. Ela faz isso com base em questões que ela não vai conseguir progresso no tratamento dela se a mulher estiver utilizando o anticoncepcional. Ela faz uma crítica grande à utilização de anticoncepcionais, né? Diz que a mulher que utiliza anticoncepcionais ela não consegue adquirir músculo, aumenta o inchaço. Eu gostaria de ler uma crítica dela, é interessante. Eu queria abordar aqui, se às vezes, se ela falar alguma coisa que não está muito assentada
com a questão religiosa. A questão que nós estamos querendo abordar aqui no ponto de vista dela é o malefício do anticoncepcional. Somos levados a crer